Olá! Oi, gente! Então, gravando com o microfone aqui, porque eu acho que fica mais fácil falar sem estar segurando nada. Mas então, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu curso, que é Ciência da Comunicação na Universidade do Porto. Eu vou falar um pouco sobre o processo que eu precisei para entrar no curso como estudante internacional vinda do Brasil. Então, eu vou falar um pouco do meu processo e talvez possa ajudar vocês enquanto brasileiros e também de outros países que falam a língua portuguesa. Enfim, as propinas, que é o valor que a gente paga mensalmente durante 10 meses, ou o valor anual cheio, enfim, não alterem nada, são as nossas mensalidades. E enquanto estudante internacional de um país falante da língua portuguesa, nós temos um valor inferior aos estudantes internacionais de outras nacionalidades. Gente, hoje eu vou falar exclusivamente da Universidade do Porto e também eu posso falar algumas coisas do Instituto Politécnico de Viseu, que eu também estudei lá durante um ano. Mas depois eu falo mais sobre isso. Eu vou tentar deixar muitos links aqui na descrição que possam ajudar vocês, mas vou tentar explicar também muitas coisas. Primeiro, eu vou falar muito mais sobre a Universidade do Porto e, um pouco, como eu já falei, do Instituto Politécnico de Viseu, porque são as únicas que eu tenho propriedade de falar. Mas lembrem-se, Portugal é um país pequeno, comparado ao Brasil e em relação a muitos outros também, mas cada faculdade ela tem o seu próprio processo seletivo. Se você não é um estudante nacional, que é o caso dos portugueses ou brasileiros que tenham dupla nacionalidade e uma delas seja portuguesa, consegue ingressar pelo o exame nacional. Sendo que não é o meu caso, não vou falar sobre isso porque eu não sei. Sobre o meu processo de candidatura, ele foi feito da seguinte forma. Eu vou falar um pouco sobre o Instituto Politécnico de Viseu, porque foi o que eu me candidatei ainda estando no Brasil. Início de 2022. Lembrem-se, as aulas aqui, o ano letivo aqui, começa em setembro e se encerra em junho por aí, maio, junho, ou seja, aqui eles começam a se candidatar para as universidades em julho, agosto. Mas a gente no Brasil começa a se candidatar lá para janeiro, fevereiro, março, no máximo até abril. Eu lembro, pelo menos nessas universidades que eu tinha visto, era o máximo até abril a segunda fase. Porque também é dividido dessa forma. Tem a primeira fase de candidatura e depois tem a segunda fase de candidatura e algumas faculdades e cursos abrem terceira fase para candidatura. Isso varia muito de universidade, de curso e de vagas, porque a maioria das vezes que eu abri portfólios e afim editais, né, portfólios não, editais de faculdades e alguns cursos que eu me interessava, tinha ali que às vezes abria uma terceira fase. Então é muito bom ficar de olho se você quer se candidatar como estudante internacional para alguma universidade em Portugal, você tem que estar de olho nisso, tipo, no final do ano anterior ou logo no início do ano que você quer se candidatar. Mas vou falar um pouco agora sobre a minha candidatura em Viseu. É muito difícil você entender, você abrir lá o edital da candidatura o portal da candidatura, você entender o que eles querem e o que você precisa enviar exatamente, porque não tem nada muito detalhado. E agora eu vou fazer uma menção honrosa, que não é publicidade, gostaria muito que fosse, porque eu não faço nenhuma publicidade ainda, vocês podem ver que eu só tenho um vídeo no canal até agora, esse vai ser o segundo. Mas é uma menção honrosa. Gente, olha, é um trava-língua pra mim. Ao canal Estude em Portugal. Gente, só foi por causa do vídeo deles ensinando passo a passo como se candidatar para o Instituto Politécnico de Viseu que eu consegui me candidatar. Gente, sem esse vídeo ia ser impossível. E tipo assim, só tem esse vídeo, eu acho. Na época, pelo menos em 2022, só existia esse vídeo passo a passo como se candidatar. E foi minha salvação. Então, se você estiver interessado em se candidatar no Instituto Politécnico de Viseu, eu vou deixar o link aqui do vídeo, ou vou botar o canal e vocês pesquisam lá, não sei. Vou botar alguma coisa aqui na descrição que fique mais fácil. Mas esse vídeo salvou minha vida, porque se eu tentar explicar pra vocês como é que eu fiz ali o processo, eu não vou saber, porque eu fiz só, tipo, olhava o vídeo e fazia. Olhava o vídeo e botava as minhas informações. Eu não lembro agora exatamente quais são os documentos. Mas, quem tiver dúvidas e quiser falar comigo, eu posso tentar ajudar. Eu acho que o que me pediram foi o meu certificado de conclusão do ensino médio, apostilado na apostila de AIA.
E aí, o que é isso? Você vai no cartório da sua cidade, leva o seu documento de certificado de conclusão do ensino médio, e aí vai no cartório e pede apostilamento de AIA. E aí eles vão lhe explicar basicamente o que é. É meio que como se fosse uma tradução do seu documento para os conformes português. Eu acho que é basicamente isso. Mas assim, você pega esse documento e leva no cartório e lá eles vão saber, eles vão lhe cobrar uma taxa. Eu não lembro quanto foi na época, mas eu lembro que não era muito barato. Mas para as candidaturas que eu fiz, eu acho que só precisaram, tipo, de 2 apostolamentos de AIA. E aí vai pedir o seu Enem, né? Se você vai fazer por Enem a candidatura. E aí o Enem, ele tem um limite de anos que você pode fazer o Enem. Na altura que eu fiz, tava em 2022 e o máximo, por exemplo, o Politécnico de Viseu era 10 anos antes. E aí já pro do Porto é 5 anos antes, sabe? Você tem que estar atento também de que ano é o seu Enem, se tá válido e qual você, tipo, se você fez vários Enems, qual que você vai decidir colocar ali. Sobre o Enem, eles pedem só um print do INEP. Eu não sei se ainda continua assim, mas eu tô falando aqui por alto, foi o que eu precisei. É um print da tela do INEP. Você entra lá no INEP e vai ter lá as suas notinhas, né? Você põe pra ver suas notas, os seus resultados, e aí você printa essa tela e manda o arquivo em PDF. Muito simples. Só tem alguns documentos que pedem mais uma atenção. Eu não vou lembrar aqui de todos, como eu já falei e repito várias vezes, mas quem tiver dúvida, pode falar comigo. Esse vídeo não vai ser super detalhado sobre isso, porque tem vários outros vídeos na internet muito mais completos e faz muitos anos que eu fiz. Mas agora eu vou entrar um pouco sobre a minha candidatura para a Universidade do Porto. Eu fiz a minha candidatura para a Universidade para o Politécnico de Viseu uma única vez, que foi no começo do ano de 2022, e aí eu passei. Tipo, muito simples, a minha nota não é nada de especial. Se vocês quiserem, até mostro minhas notas do Enem, não tem nenhum problema com isso. Eu acredito que o Politécnico de Viseu, ele tem a média um pouco mais baixa. E eu me inscrevi... Ah, esqueci de mencionar. Eu me candidatei ao curso de gestão de empresas. É um curso mais ou menos parecido com administração de empresas que a gente conhece do Brasil. Não é tão parecido assim, tá, gente? Eu achava que era, por isso que eu me inscrevi nesse curso. Mas pronto, por isso que eu desisti. Eu não é uma região tão visada por estudantes internacionais, pelo menos. Não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade ok. Acho que deve ter cerca de 400 mil habitantes. Não é um curso mais visado aqui em Portugal, sim, mas não é uma faculdade tão visada. Então, por exemplo, quando eu entrei, só tinha eu de brasileira. Então, não é tão concorrido, a média é mais baixa e o valor da propina, na época que eu entrei, era 150 euros por mês durante 10 meses, o valor anual, 1.500 euros. Já quando eu desisti do curso em Viseu e quis entrar em Ciências da Comunicação na Universidade do Porto, vou abrir um parêntese aqui. A Universidade do Porto sempre foi um sonho para mim, ainda estando no Brasil, desde o meu primeiro ano de ensino médio. Aí eu decidi mudar para o curso de Ciências da Comunicação na Universidade do Porto. E aí começou o meu processo de candidatura. Eu só consegui passar, de fato, na Universidade do Porto, eu acho que na terceira tentativa. E eu vou explicar um pouco sobre a minha candidatura para a Universidade do Porto, que ela foi um pouco diferente da de Viseu. Porque em Viseu eu só fiz preencher todos os meus documentos, todos os dados sobre mim, enviar minha nota do Enem e o meu certificado de conclusão de curso com as minhas notas do meu ensino médio, eu acho, ou são de todos os anos, eu nem lembro exatamente o que é que tem naquele documento. Entretanto, na Universidade do Porto, para o curso de Ciências da Comunicação, a candidatura foi um pouco diferente. Para a candidatura, a mesma coisa, preenchi todos os meus dados, foi um pouco mais fácil, porque, por exemplo, meu endereço já era daqui de Portugal, meu telefone já era daqui de Portugal, alguns documentos eu já tinha, na verdade já tinha todos os documentos que precisava, mas tinha uma coisa em particular que, fora a minha nota do Enem e a minha nota da escola, da média da escola, digamos assim, eu tinha que escrever uma carta de motivação. E aí, eu sei que existe essa carta de motivação para outros cursos dentro da Universidade do Porto também, mas a porcentagem é diferente. Por exemplo, no curso de Ciências da Comunicação, para estudantes internacionais, é 50% do Enem, né, e a sua nota da escola, digamos assim, e 50% para essa carta de motivação. Então, eu tive a ajuda de algumas pessoas que me ajudaram na correção gramatical, não sei o quê. Sendo que a estrutura do texto, digamos que a estrutura do texto, gramaticalmente,
estava toda correta, né? Tipo, já tinha todos os ajustes feitos. Mas o que estava preenchendo talvez não fosse suficiente. Mas eu vou explicar pra vocês o que eu fiz pra tentar tornar a minha carta suficiente, porque eu passei e deu certo, né? Então, a minha carta, ela tinha muitas etapas, digamos assim. Eu posso enviar para as pessoas que quiserem ler a minha carta pra ter como exemplo. Mas eu sou uma pessoa que trabalho desde os 19 anos, então eu já tinha um know-how, assim, de coisas pra colocar ali. E aí eu fui colocando ali dentro. Eu jogo voleibol desde os 13 anos, então são coisas tipo desporto, experiência profissional, nanana, que você tem que ir colocando pra agregar valor à sua carta. E também uma coisa muito importante é que você precisa mostrar para a universidade por que que você quer estudar ali. Não basta chegar na minha carta e colocar, eu sou Cecília, eu tenho tantos anos e eu gostaria muito de estudar na Universidade do Porto porque eu quero trabalhar e ficar rica. E vai ser muito bom pro meu currículo. Não. Tipo assim, você só não pode falar de você e você também não pode só falar superficialmente da universidade. Você tem que falar sobre você de uma maneira resumida, mas aprofundando pontos importantes, como eu citei, tipo desporto e vida profissional, se você tiver. Se você não tiver, você não tiver trabalhado antes, você tiver acabado de sair da escola, que é super natural, e 90% das pessoas que se inscrevem são pessoas que acabaram de sair da escola, então tudo bem, você não precisa ter experiência profissional, mas como eu já tinha, usei ao meu favor. Ou atividades extracurriculares, voluntariado. Então você vai pegando pequenas situações da sua vida que podem acrescentar alguma coisa profissionalmente falando e que traga algum conteúdo para você. E para além disso, você precisa aprofundar sobre o que de fato você quer naquele curso. Pesquisar sobre o seu curso, quem são os docentes, quais são as disciplinas. Não quer dizer que você vai botar lá, eu gostaria muito de estudar com o professor fulano e tal. Tipo, você nem sabe quem é fulano e tal. Tipo, você não vai botar isso na sua carta. E é muito importante você ter conhecimento de quem são os docentes, quais são as disciplinas, quais os núcleos que tem na sua faculdade e no seu curso, porque tem muita associação de estudantes, tem empresas júniores, então é bom você demonstrar algum interesse por algum desses núcleos. Por exemplo, no meu caso, eu botei na carta que eu gostaria de participar do núcleo de teatro da faculdade. Acabou que eu nunca participei desse núcleo de teatro, mas eu coloquei ele e demonstrou, primeiro, conhecimento pela faculdade, segundo, conhecimento pelos núcleos dentro da faculdade, porque não era específico da minha faculdade, era da universidade por um todo, e me demonstrou interesse por coisas além do curso, e coisas que agregam, porque a faculdade, ela quer um pouco dessa bajulação. Então, você demonstrar que você conhece e você, primeiro, as palavras que não podem faltar: prestígio, renome. Você tem que mostrar para a faculdade a visão que ela tem do lado de fora. Então, essas coisas são muito importantes porque é isso que a faculdade quer ver. Mas pronto, não vou me prolongar muito sobre esse assunto, que eu acho que já me prolonguei muito. Quem quiser tirar dúvidas comigo em relação a isso, especificamente sobre o curso de Ciências da Comunicação, eu posso enviar minha carta, tá, gente? Não tem problema. Posso mostrar minhas notas do Enem. Enfim, estou disponível. Mas, aproveitando até para retomar a menção honrosa que eu fiz ao Estudo em Portugal, eles fazem um trabalho de assessoria. E, na altura, eu não fiz assessoria com eles, mas eles tiveram muito cuidado, assim, me colocar num grupo, pra eu conhecer as pessoas que iam estudar em Viseu. Então, eu acho que mesmo que você não feche assessoria com eles, mas eu acho que vale super a pena você entrar em contato, saber valores, saber como é que funciona, porque eles dão, de fato, uma super estrutura. Se você bater um papo com eles, talvez você consiga entrar num grupo de WhatsApp de estudantes em Portugal, estudantes no Porto, estudantes em Viseu, enfim, pra cidade que você for. E foi uma coisa que, de fato, me ajudou.